Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus capítulo 16, verso 21 em diante. Algo muito simples, porém fundamental para proteger a nossa fé. Graças a Deus. É importante que no momento da mensagem você coloque realmente muita atenção, porque uma palavra que você ouve aqui na igreja, preste atenção nisso, ela pode parecer que hoje ela não serve para a tua vida, tá? Mas mais cedo ou mais tarde ela vai servir. Amém? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Não, estão ou não estão entendendo, pessoal? Por que você tem que prestar atenção na palavra, na mensagem? Eu estou dizendo para você que às vezes você ouve uma palavra aqui na igreja e aquela palavra que você ouve, ela parece que não serve para aquele momento na tua vida. Aí o que você diz, ou pensa, ou o que muitos às vezes pensam? Não, essa palavra de hoje não é para mim. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não é para mim essa palavra. Porque eu não estou vivendo isso, eu não estou passando por essa situação, ou um caso semelhante, enfim. Mas uma palavra que hoje ela pode aparentemente não ser para mim, esta palavra certamente, amanhã ou depois, ela vai me servir. Amém, pessoal? Porque a palavra de Deus nunca é em vão. Diga isso, a palavra de Deus nunca é em vão. Amém? O que eu quero falar hoje é a respeito deste assunto. Como saber que uma palavra que eu estou ouvindo, ela é de Deus ou não? Porque muitas são as palavras que a gente ouve. Sim ou não? Inclusive de pessoas que nos cercam no dia a dia. Como saber que uma palavra, ela vem de Deus ou não? A origem dela, o espírito dela é de Deus ou é do diabo? Em Mateus capítulo 16, versículo 21, quem estiver sem a Bíblia pode acompanhar pelo telão aqui, diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era o quê? Necessário. Uma coisa necessária, ela não é opcional, tá certo? Ela é necessária, ela é preciso fazer aquilo. Então, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos escribas, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vou ler novamente, desculpe. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Em outras palavras, meus amados, o Senhor Jesus estava mostrando aos discípulos que estava próximo de se concretizar, digamos assim, o plano de salvação de Deus. Jesus iria para Jerusalém, subiria para Jerusalém, entregar-se-ia por nós, sofreria em nosso lugar, derramaria o seu sangue na cruz do Calvário, e ao terceiro dia o que iria acontecer? Ele iria ressuscitar dentre os mortos. Amém? Então Jesus mostrou isso aos discípulos, falando para os discípulos o que ele ia passar,
a dor que ele ia sentir, o quão difícil iria ser, mas que ele estava pronto para fazer aquilo, que ele estava decidido a fazer aquilo por amor a cada um de nós. Amém? Aí no versículo 22, diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou o quê? A reprová-lo. Começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Sabe o que Pedro estava querendo dizer para Jesus? Olhem para mim aqui, por gentileza. Quando Pedro ouve tudo aquilo, e Pedro chama Jesus à parte, em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, por favor, o Senhor vai passar por tudo isso? Senhor, isso aí não, isso não vai te acontecer. Em outras palavras, o Senhor não pode permitir isso. O Senhor não pode ir para Jerusalém. Olha só o que eles vão fazer com o Senhor. Ou seja, tentando impedir, na verdade, que o plano de salvação de Deus se concretizasse. Exatamente isso. Tentando impedir de uma forma sutil. Aparentemente muito bem o quê? Intencionado. Aparentemente muito bem intencionado. Dizendo para Jesus que ele não permitisse, que ele não deixasse que aquilo lhe acontecesse. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Leia em voz alta para mim o que Jesus disse? Arreda, Satanás. Olha só em que coisa forte. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro, dá para você imaginar a cara que Pedro deve ter ficado? Você imagina, pessoal, a cara que Pedro não ficou, Jesus virando para ele e dizendo: arreda, Satanás. Naturalmente que Pedro não era Satanás, naturalmente que Pedro não estava manifestado com Satanás, não, mas o espírito da palavra que saíra da boca de Pedro, o espírito dessa palavra sim, era de quem? De Satanás. Como saber se uma palavra que eu estou ouvindo, se um conselho que eu estou ouvindo, se frases que alguém se aproxima de mim e solta nos meus ouvidos, esta frase ou esta palavra é de Deus ou não? Eu devo sempre pesar o espírito da palavra que eu estou ouvindo. Eu devo pesar o espírito da palavra que eu estou ouvindo. Pesar como assim? Como que eu vou pesar o espírito da palavra que eu estou ouvindo? No primeiro livro de Coríntios, vai aparecer aqui também, 14:3. 1 Coríntios 14:3. Diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Todos leiam em voz alta comigo isso? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. O que é profetizar, senão anunciar a palavra de Deus, anunciar a vontade de Deus? Ora, como que eu peso? Todos coloquem muita atenção, em nome de Jesus. Como é que eu peso o espírito da palavra que eu estou ouvindo? Eu peso o espírito da palavra que eu estou ouvindo, considerando estas coisas. Eu devo ver se a palavra que eu estou ouvindo, ela está me edificando. Para alguém se encostou em mim,
alguém me ligou, alguém está conversando comigo e está me dando uma palavra, seja na internet, seja por telefone, seja pessoalmente, alguém está me dando uma palavra. Pois como é que eu vou saber se essa pessoa está sendo usada por Deus ou não? Se a palavra dela que está saindo de sua boca é de Deus ou não? Primeira coisa, eu tenho que ver se essa palavra está me edificando. Se ela está me sustentando, se ela está me fortalecendo, se ela está me levantando, se ela está me animando, se ela está me jogando para frente, se ela está me colocando no caminho certo de Jesus, no caminho da minha vitória verdadeiramente. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Sim ou não? Se a palavra que você está ouvindo, ela não traz essas 3 características, cuidado, em nome de Jesus. Cuidado. Cuidado. Eu vou mostrar para você um tipo de cristão, um tipo de crente que existe. Eu já vou falar a respeito. Você já ouviu Jesus dizer assim: onde estiverem os cadáveres, ali estarão os urubus. Jesus não falou disso? Não fala dos urubus? Você sabia que existem cristãos urubus? Não, bicho, cristão urubu não. Já ouvi cristão águia, tem também. Tem, e esse é o que a gente tem que ser. Mas tem o cristão urubu também, que eu vou mostrar para você em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, a palavra que eu estou ouvindo, ela está me edificando? Não. Peraí, a palavra que eu estou ouvindo está me jogando para baixo. Ouçam isso. A palavra que eu estou ouvindo está me entristecendo, está me afastando da igreja, está me afastando de Deus, está me deixando fraco. Meu irmão, arreda Satanás. Amém, pessoal? Você não precisa dizer isso para a pessoa. Não estou aqui dizendo para você virar para quem de repente está permitindo que o diabo use sua boca, para você virar para essa pessoa e falar: arreda Satanás. Não precisa. Mas no seu íntimo, você deve dizer: arreda Satanás. E de repente, até com classe, você sai de perto, ou desliga o telefone, ou deixa a conversa da internet. Enfim, você corta logo o assunto. Mas não alimente, porque de repente a palavra que você está ouvindo não está te edificando, ela não está te mostrando o caminho certo. A palavra de Deus, ela também faz o quê? Exorta. Exorta. Veja se a palavra que você está ouvindo está chamando a sua atenção ou puxando a tua orelha, mostrando que você está no caminho errado, mas não no intuito de acusação. Uma coisa é você mostrar o que a pessoa está no erro, somente acusando a pessoa. Outra coisa é você mostrar para ela que ela está no erro, que ela continuando assim, ela vai cair espiritualmente, ela vai para o inferno, que se ela não se desviar daquilo, ela vai perder a sua salvação. Você está fazendo isso para o bem da pessoa. Amém, pessoal? Você está exortando, ou alguém é usado para te exortar quanto a uma coisa errada que você está fazendo, a uma atitude que não é correta, que você está no seu dia a dia procedendo assim. Então a palavra de Deus, ela edifica, ela exorta, ela chama minha atenção, ela puxa minha orelha, ela briga comigo, mas tudo com o intuito de me salvar. Amém, pessoal? De me salvar. A pessoa que é usada pelo diabo te exorta para o que ela quer que seja certo. Você está firme, mas ela chama a tua atenção: deixa de ser bobo, mas você está fazendo a coisa certa. Você está firme com Jesus, mas porque ela está mal, ela quer que você fique mal também. Porque o espírito que está nela quer atingir a sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Então vigie, em nome de Jesus. Vigie. A palavra de Deus, além de edificar, além de exortar, ela também o quê? Consola. Ou seja, a palavra de Deus faz bem, traz paz,
traz tranquilidade ao coração. Amém, pessoal? Faz a pessoa sentir um alívio. Enfim, ou seja, a palavra de Deus não traz confusão. Quantas pessoas às vezes estão bem na igreja, alguém se aproxima dela e começa a falar de coisas, daqui a pouco ela perde a paz. Ela estava bem, ela estava em paz, ela estava firme, estava na fé. É ela começar a conversar com um, conversar com o outro, um amigo que surge, um parente, seja lá quem for, alguém do trabalho, ou alguém às vezes dentro da igreja, ou alguém especialmente que saiu da igreja. Que é muito comum pessoas terem o mesmo espírito de Lúcifer. Elas saíram e querem muitas das vezes arrastar outros consigo também. Não foi assim Satanás no céu? É ou não é verdade? Foi expulso, o que ele fez? Arrastou. Quantas pessoas que não saem de uma igreja e fazem o trabalho querendo arrancar pessoas daquela igreja? É ou não é verdade? Isso eu louvo e agradeço a Deus, e vocês todos são testemunhas que esse não é o nosso trabalho. Eu prego a palavra de Deus, meu amigo. Quem quiser estar aqui para ouvir a palavra de Deus, amém. Mas quem quiser estar aqui para me ouvir falar mal dos outros, então vai perder tempo, em nome de Jesus. Porque o que eu tiver de falar, eu vou falar dentro da palavra de Deus, amém, gente? Em nome de Jesus, acabou. Entende o que eu estou dizendo? A palavra de Deus, ela edifica, exorta e consola. Mas não é aquele consolo que a pessoa está vendo que você está errado e passa a mão na tua cabeça. Não, mas é isso mesmo. Aí ela vê que você está ficando até com raiva no coração, ela diz, não, mas é isso mesmo, qualquer um ficaria também. Esse consolo é do diabo. Está consolando você para a coisa errada. Está passando a mão na tua cabeça para você continuar no erro, para você continuar com o sentimento ruim no teu coração. Quem compreende o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus. Então vigia. Você veja, quando Pedro se aproxima de Jesus para falar, Jesus percebe logo que o espírito que estava por trás daquela palavra era o espírito de quem? De Satanás. Então Jesus disse o que, pessoal? Não ouvi direito. Jesus falou o quê? Arreda Satanás. Sai fora, rapaz. Para cima de mim, pô. Que negócio é esse, pô? Que é isso, pô? Está querendo atrapalhar o plano de Deus, da salvação de Deus, plano de salvação para a humanidade de Deus. Arreda Satanás. Então esse é o espírito que tem que haver dentro de você, para com as palavras negativas, com aquelas palavras que tentam jogar você no chão. Eu disse para você que existem os crentes ou os cristãos. Qual o bicho que eu falei? Urubu. Você já observou o urubu? Eu coloquei 3 características no telão aqui. Coloca aí. O urubu não tem o quê? Não tem visão de vida e sim de morte. Como assim? Não tem visão de vida e sim de morte? Você já observou o urubu como é que é? Ele pode observar, olha bem para mim aqui, por gentileza. Pode estar passando uma vaca gorda, bonita, um boi bonito, saudável, lá no pasto, e ele ali rodando, porque ele voa assim, né? Em círculo, né? Sem direção, né? Aquilo não chama a sua atenção. Não chama a sua atenção. Mas se aquela vaca começa a se arrastar, ele percebe que aquela vaca começa a morrer, ou aquela vaca morre e começa a exalar um cheiro ruim, o que ele faz? O que ele faz? Aí ele vai ao encontro. Aquilo chama a atenção. Tem cristão assim. É o cristão urubu. As coisas boas dentro da igreja não chamam a atenção dele, não. Não chamam a atenção dele. Mas se alguém começa, de repente, a levantar uma fofoquinha com um aqui, ih, rapaz, eu estou sabendo de um negócio aí. Não, mas quem te falou? Não sei quem falou, não. Normalmente é assim, né? Não sei quem falou, mas estou sabendo aí e tal. O urubu, meu amigo, já faz o quê? Opa, é comigo mesmo, cheiro de carniça é comigo, meu amigo. Coisa ruim, ele se aproxima. Entendeu o que eu estou dizendo? Coisa ruim, ele se aproxima. É cristão urubu. Opa, cheiro de carniça, cheiro de coisa ruim. É aquela pessoa que, aquilo que na igreja, na sua ótica, na visão dele, não é bom,
ou se não existe, ele procura uma coisa, porque ele quer estar perto disso. Se pessoas estiverem conversando coisas espirituais, coisas boas, aquilo não chama a atenção dele. O urubu não, a vaca gorda, o boi bonito não chama a atenção do urubu. Só o que está morto, estragado é que chama a atenção. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então tem gente assim na igreja. Bons assuntos, coisas boas dentro da igreja não chamam a sua atenção em nada. Ela não considera as coisas boas que Deus faz dentro da igreja, ou que acontecem na igreja. Só chama a atenção dela as coisas que não prestam. Vigia quanto a isso, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vigia. Vigia, sai de perto dessas pessoas. Corta a relação com essas pessoas. Ah, bicho, mas eu estou tentando ajudar a pessoa. Existem pessoas que você tenta ajudar e ela até quer ajuda. Existem pessoas que não querem ajuda. Que não querem ajuda. Porque o orgulho tomou conta de tal maneira e ela se considera a dona da razão e não adianta você tentar falar. Que vai ser lançar pérola aos porcos, como Jesus falou. Você vai perder tempo. Você vai jogar uma coisa preciosa para uma pessoa que não adianta, você vai jogar fora. Melhor você usar isso para outro. Amém, gente? O que mais o urubu faz? Outra característica do urubu é essa aqui, ó. Ele é o quê? Podre por dentro. Você sabia que o urubu, você sabe que ele só come o quê? Né? Já viu, já? Né? Come as carniças lá e tal. Você sabe que o urubu, para se proteger, para se defender de outros bichos, ou até de pessoas, ou até do seu bando mesmo, ele provoca um vômito, desculpe o termo, ele provoca um vômito que é tão nocivo, que a coisa é tão ruim, o odor é tão forte, que chega a ser pior do que o odor da carniça que ele está comendo. Isso é verdade, não estou inventando coisa aqui não. Que nem os outros urubus aguentam. O que o senhor quer dizer com isso? Cristão urubu, que quando abre a boca, meu amigo, destila o seu veneno. É ou não é verdade? Vigia. Como saber se a palavra que você ouve é de Deus ou não? A palavra de Deus faz 3 coisas. O que a palavra de Deus faz, pessoal? Edifica, exorta e consola. Repete, por favor, ela faz o quê? Edifica, exorta e consola. Não está escrito que a palavra de Deus faz fofoca, fala mal dos outros, levanta-se contra os outros, nada disso. Tudo isso tira da sua vida, não faz parte das coisas de Deus. Amém, pessoal? Estão entendendo sim ou não? Então o urubu faz isso. Ele solta, provoca esse vômito, uma coisa horrível, um odor terrível que ninguém aguenta. E tem gente que é assim. É aquela pessoa que até veio na igreja ou está na igreja, mas sabe, ela procurando para falar mal de alguém. É aquela pessoa que não sabe ficar quieto. Ela vê, poxa, a irmã de fé engordou um pouquinho. Aí ela, aí o porquê assim? Presta atenção, me acompanha aqui, por favor. A irmã de fé engordou um pouquinho. Aí ela chega para outra e diz assim: vou falar uma coisa para você, eu não sei se é não, mas eu acho que fulano está grávida. Não, sério. É assim. Não tem nada, ela nem sabe, mas ela chega e já diz. Ela joga aquilo, sabe quem é? Isso é o espírito do diabo, hein? Isso é o espírito do diabo. Daqui a pouco aquela que ouve, se ela não tem um espírito bom, o que ela faz? Ela já diz para a outra como se fosse mesmo. Ela diz, ó, fulano falou, ou nem diz que fulano falou, fiquei sabendo aí, é coisa certa, está grávida. É ou não é? Tem gente assim. Tem gente assim. Ela percebeu a ausência de alguém na igreja.
Aí já chega para outra e fala, fulano acho que está desviado, caiu na fé, saiu da igreja. Nem procura saber. Como é que na igreja acontece? Às vezes você não vê pessoas nesse culto aqui porque veio à noite. Veio 6 da tarde, enfim. Enfim, não pôde vir de manhã, vem de noite. Ou aconteceu alguma coisa, vem durante a semana e tal. Mas a pessoa, quando tem um espírito ruim, é assim, ela já joga. Seu Valdomiro, acho que fulano está caído, legal. Está caído, não vi mais na igreja. Não vi um domingo, não vi 2 domingos na igreja e tal. Entende o que eu estou falando, pessoal? Não seja cristão urubu, não. Seja cristão águia, que tem visão, que voa alto, aguenta a pressão. Amém, pessoal? Outra característica do urubu é essa aqui, ó. Só voa em círculo, já viu? É o vento que leva, ele fica ali, não tem objetivo nenhum não. Ele fica esperando o vento da desgraça. Quando ele sente o cheiro de carniça, aí é que ele, opa, para onde que eu vou? Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Não seja assim. E sai de perto de quem é assim. Em nome de Jesus. Sai de perto de quem é assim. Você entende, pessoal, o que eu estou dizendo? Quando Pedro fala com Jesus, Jesus logo, opa. Pedro parecia estar muito bem o quê? Intencionado. Aprenda uma coisa, quem às vezes tenta te contaminar, normalmente já abre dizendo assim, não é fofoca não, é só para te ajudar, é só para te alertar. Toma cuidado em nome de Jesus. Amém? Toma cuidado. Você sabe por que Pedro fez isso com Jesus? Você sabe por quê? Olhem para mim aqui. Porque Pedro tinha acabado de ser elogiado por Jesus. Porque Jesus tinha perguntado aos discípulos assim, vem cá, quem o povo diz que eu sou? Aí eles disseram, ó, Senhor, tem uns que dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo e tal. Aí Jesus interrompe e fala assim, tá bom, e eu quero saber, e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Messias de Deus. Aí Jesus diz, né, para ele, poxa, olha, foi o Espírito Santo quem te revelou isso. Muito bem, Simão Bar-Jonas. Foi o Espírito Santo que te revelou isso. Aí Pedro se sentiu, né? Pedro se achou. Poxa, peraí, eu sou o cara que posso falar com ele. Pô. Ele acabou de dizer que eu fui usado pelo Espírito Santo. O diabo é assim. Quando ele vê que a pessoa se achou em alguma coisa, ele já se encosta. Porque toda pessoa que se acha ser alguma coisa, ela é vulnerável para se tornar imediatamente um instrumento do diabo. Entende o que eu estou dizendo? Então Pedro, quando fala para Jesus, Senhor, por favor, poxa, o Senhor vai deixar eles te pegarem? Não deixa isso não, pô, o Senhor não precisa de passar por nada disso. Diz para mim o que Jesus falou para Pedro? Arreda, Satanás, sai fora. Sai fora, você está querendo me atrapalhar, rapaz? Pedro deve ter sem graça, que deve ter ficado 3 dias sem falar nada. É ou não é verdade? Quieto. Podia dormir sem aquela. É ou não é verdade? Não tenha receio de cortar, não. Corta o assunto. Seja no teu trabalho, seja em casa, seja dentro da igreja. Palavras que não te edificam, que não te consolam, que não te exortam para andar no bom caminho, enfim, mas palavras que na verdade estão te jogando no chão, fazendo você olhar com maus olhos a obra de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus, a igreja, e fazendo você ficar para baixo, caído. Corta isso para o teu bem em nome de Jesus. Amém, pessoal? Para o teu próprio bem. Vigia. Isso eu estou falando para você e é para mim também. E eu estou falando com base na Bíblia Sagrada. Amém? O Senhor está falando para quê? Para proteger a igreja. Esse é um papel meu.
como seu pastor em nome de Jesus. Amém, pessoal? Porque eu sei que você, querendo ou não, é bombardeado dia após dia por palavras. Sim ou não? Nós sempre ouvimos muitas palavras. Então, se a palavra, em vez de te edificar, te sustentar, te fortalecer, te levantar, te mostrar o caminho certo, está te mostrando o caminho que está fazendo você se afastar de Jesus, que está fazendo você se afastar da igreja, ficar ressabiado, ficar com o pé atrás, ficar mal, ficar caído, triste, meu amigo, corta isso de dentro de você, e corta o relacionamento com essa pessoa. Não, mas é um amigo e tal, enfim, então corta a conversa com essa pessoa. Se ela está te levando para o inferno, então você corta. Aquilo que está te fazendo mal, você deve cortar, para que você possa seguir em frente rumo à tua salvação. Digam graças a Deus. Quem compreendeu em nome de Jesus, por favor? Está claro isso, pessoal? Sim ou não? Sim. Não se aproxime. Se você conhece algum cristão urubu, se ele não quer deixar de ser urubu para se tornar águia, meu amigo, então você fala com ele, ó, segue teu caminho, em nome de Jesus, deixa eu seguir o meu. Amém, pessoal? Se você vê que ele só está querendo jogar o vômito dele para cima de você, sai de perto, porque o cheiro é horrível. Não deixa isso te contaminar, não. Sai de perto. Eu mostrei para você aqui, o urubu só voa só em círculos. Quantas pessoas não estão na igreja, em vez de elas crescerem espiritualmente, ficam só rodando. Ela não cresce espiritualmente. A gente tem que crescer espiritualmente em nome de Jesus, amém, pessoal? Estreitar a comunhão com Deus, estar bem com Deus a cada dia mais e mais firme, a fim de que todos sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Digam graças a Deus. Se você está aqui, você diz assim, Bispo Gerson, eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra, e eu vou guardar no meu coração em nome de Jesus, e eu quero ter esse espírito de vigilância. Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus, por gentileza. Em nome de Jesus. Deu para entender direitinho, pessoal? Só entendeu, dona menina? Seu menino, só entendeu? Em nome de Jesus. Está claro ou não? A palavra de Deus, ela faz o que, gente? Edifica, exorta e consola. Eu quero ouvir toda a igreja falando junto comigo. Essas três coisas, edifica, consola e exorta. Ou melhor, edifica, exorta e consola. Então a palavra de Deus faz o quê? Edifica, exorta e consola. É isso. Então toda palavra que você ouviu, não. É igual uma pessoa. Uma pessoa estava bem na igreja, firme. Alguém começou a conversar com ela. Não vou mais na igreja, por causa de fulano, de beltrano, não sei o quê, por causa de fofoquinha aqui e ali, pronto, daqui a pouco essa pessoa não estava mais bem também. Entendeu o espírito da coisa? Se deixou levar pelo vômito do urubu. Se cortasse logo, não estava bem, não estava progredindo, não estava indo em frente, então permanece, em nome de Jesus. Amém, pessoal? É assim. Vigia, gente. Vigia de todo o coração. Deus sabe da sinceridade